Olá. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique e eu acho que pouquíssimas pessoas me conhecem. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre ponteiros. Sim, eu sei, eu acho que é um daqueles momentos da faculdade ou um daqueles momentos da programação que separam os homens das crianças, quem vai ficar, quem vai sair, quem vai levar pau na faculdade, quem não vai, quem vai embora, quem vai ficar, ou ainda quem vai abandonar C e vai para alguma linguagem de programação mais merda, ou vai continuar programando em C, aprendendo ponteiros. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre ponteiros, vamos falar sobre alocação de memória, vamos falar sobre variáveis e como utilizar ponteiros. Então, engole o medo, senta aí, pega seu café e vambora. A primeira coisa que a gente precisa entender quando estamos estudando ponteiro é principalmente que ele não é totalmente um bicho de 7 cabeças, só é um pouco difícil de entender na hora de utilizar, é um pouco difícil quando você está começando, mas no final o ponteiro não é um bicho de 7 cabeças, na verdade é um aliado muito poderoso na hora de programar em C, principalmente, né, C e C++, já que outras linguagens de programação como Java, Python ou C#, elas não explicitam exatamente onde estão os ponteiros. A grande maioria delas tem ponteiros ali por trás, o Python por ser um Rapid C, então ele obviamente tem ponteiros ali por trás, traduzindo as bibliotecas. O Java, que é uma linguagem orientada a ponteiros, então tudo que criamos em Java é um ponteiro. Os objetos em Java são ponteiros, quando criamos um objeto para outro objeto é um ponteiro. Então, no geral, tudo pode ser um ponteiro, tudo é um ponteiro, igual a gente gosta de falar, mas então o que a gente precisa entender primeiramente é que ponteiros não são uns bichos de 7 cabeças, só é um pouco complicado de entender no começo, mas depois que se entende, é meio difícil de esquecer e na verdade é um aliado muito forte na hora de programar e na hora de ser utilizado da maneira correta, desde que você não dê segmentation fault no programa ou acabe derrubando algum site por conta disso. Então, para podermos introduzir esse assunto de ponteiros, primeiramente eu gostaria de dividir o vídeo em vários tópicos, que é o que vai seguir o vídeo pelo resto até o final. Então, primeiramente, para podermos entender ponteiros, a gente tem que lembrar um pouco do básico. O que é o básico na programação? Não é um Hello World que se faz no computador, mesmo que seja muito importante saber fazer um Hello World, senão você não deveria estar aqui, ou até como declarar funções. Não é genuinamente o básico de o que são variáveis. Vocês devem pensar dessa maneira comigo. O computador, ele é como se fosse um almoxerifado gigante. O seu HD é um almoxerifado. É como se tivessem várias gavetas, vários documentos ali dentro, várias coisas. E a sua memória RAM, que é onde genuinamente a programação roda, ela roda em memória primária, ela roda em memória RAM. Então, quando estamos tratando de memória primária, é como se tivessem gavetas específicas mais próximas desse almoxerifado, que é onde o computador vai fazer o primeiro acesso. Então, sabendo o que é a memória RAM, agora a gente pode saber. Quando eu crio uma variável, digamos uma variável int idade, e vamos atrelar o valor 30 à idade. Então, quando nós atrelamos o valor 30 à variável idade, então agora nós temos que dizer para o computador para guardar isso para mim. Então é como se eu estivesse dizendo para o computador para ele poder pegar uma gaveta, uma dessas gavetas, dessas mais próximas da memória RAM, nomear a gaveta como idade e guardar a idade que eu quis ali dentro. Então agora a gaveta idade que ela foi nomeada vale 30. Tem um número 30 ali dentro, ele vai abrir e vai, 30. Então a partir desse momento existe a gaveta idade que eu chamei, ela é uma inteira, então ela possui 4 bytes e ela vai possuir o valor 30. Então toda variável ela precisa de 3 coisas especiais. Ela vai precisar de um nome para a gente se referir a ela, A, B, C, D, E, F, não é uma boa prática, idade, salário e um tipo. Ela precisa ser sinalizado como um tipo, ela precisa ser inteira, ela precisa ser real, ela precisa ser um char, ela precisa ser alguma coisa para genuinamente poder existir. E agora que vem o momento mais importante do vídeo, que é o que você tem que prestar atenção. Cada uma dessas gavetas tem um endereço único na memória, que é a maneira como o computador vai encontrar essas gavetas. Porque o computador, ele não se localiza através de nomes. Eu não vou chegar pro computador e dizer, procura a gaveta idade. Idade é como eu conheço essa gaveta, não como o computador conhece. O computador, ele identifica essa idade, assim como o governo identifica você. O governo te identifica através do seu CPF. Você existe para o governo porque você tem um CPF. O computador, ele identifica uma variável, um objeto, através de um endereço. O endereço da variável é o que torna essa variável um identificador único, existente para o computador. O computador vai encontrar essa variável, vai andar entre as gavetas e vai encontrar ela através do seu endereço. Então, o que é o endereço da variável? É o identificador único atrelado a cada variável. Ele, novamente, ele é único, então o computador vai conseguir diferenciar variáveis de variáveis de variáveis.
Então, agora que a gente finalmente recapitulou o que são variáveis, finalmente a gente pode chegar para o assunto do vídeo e a gente pode ir para ponteiros. Se a variável é a gaveta que guarda o tesouro, ou o dado, o ponteiro é um mapa do tesouro. Então é com essa frase que vamos começar o assunto de ponteiros, porque é basicamente isso que o ponteiro é. O ponteiro, ele é uma variável que aponta, ele é um mapa, ele é um identificador. Basicamente, quando queremos lembrar o que são ponteiros, a gente sempre pode dizer a frase para si mesmo. O que é um ponteiro? Ponteiro é uma variável que aponta para um endereço de memória. E é basicamente isso que o ponteiro faz. Pronto, acabou. É só isso. Mas não é tão só isso assim. Tem mais coisa no meio. Mas é basicamente isso. Mas então, o que faz as pessoas terem tanto medo de ponteiro? O que faz as pessoas abandonarem C? O que faz as pessoas abandonarem a faculdade? O que faz as pessoas tomarem pau na faculdade por conta dessa variável maligna? Basicamente, um ponteiro é uma variável especial que a gente cria dentro do C. Ela é identificada através de um asterisco, depois do tipo e entre o nome e o tipo. E ao invés de guardar um valor como 30, banana, amendoim, feijão, não sei, ele guarda um endereço de memória. Então, igual eu disse, ponteiro é uma variável que aponta para o endereço de memória. Então, pensa de novo numa biblioteca. Pensa de novo o HD, o almoxerifado que a gente pensou lá atrás. Se a variável idade é a gaveta que tem um número 30 lá dentro, o ponteiro para a idade não guarda o número 30. Ele guarda o endereço da gaveta. Aquele mesmo endereço que o computador procura quando você quer uma variável. Quando eu quero dizer para o computador, encontra a variável idade para mim, ele vai lá no endereço da variável, achei a variável idade para você. O ponteiro é basicamente como se fosse uma seta enorme saindo de algum lugar que vai apontar para finalmente esse endereço. Porque não só o computador, como você também vai saber o endereço dessa variável. Tem várias maneiras de saber o endereço delas, através do ponteiro mesmo. A gente pode criar um ponteiro para uma variável e printar o endereço desse ponteiro que a gente vai saber. A gente pode printar o próprio endereço da variável. A gente pode usar a assinatura %p no printf e a gente vai finalmente identificar qual o endereço daquela variável. E o que é esse tal endereço que a gente tanto fala? Como ele é? A gente pode visualizar ele, mas eu vou colocar um exemplo aí na tela de como esse endereço é. Ele é basicamente uma sequência que o computador gera de letras e números, tanto maiúsculos quanto minúsculos, que vai identificar isso como um endereço. É quase como um ID, genuinamente, que a gente gera quando a gente quer, por exemplo, fazer um banco de dados. Quando a gente quer armazenar usuários dentro de um banco de dados, a gente usa a tag UID para poder guardar esse usuário de uma maneira segura. Nós usamos uma sequência de caracteres maiúsculos e minúsculos, hífens, asteriscos e várias outras maneiras para poder identificar esse usuário de uma sequência aleatória que dificilmente vai ser igual à anterior. Então, simplificando isso de uma maneira mais entendível, no código a gente vai declarar um ponteiro, dessa maneira. E o asterisco que está sinalizado na programação vai dizer, olha, essa variável PTR, ela não vai apontar para um número comum, ela não vai apontar para um inteiro. Ela vai apontar o endereço de um inteiro, ela vai guardar endereços de inteiro. A gente diz ao compilador do programa isso. E para fazer essa variável apontar para a idade, porque eu quero que essa variável aponte para a idade, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o operador de e comercial dentro de idade, porque assim eu estou especificando que a variável ponteiro vai apontar para o endereço de idade. E tem que ter o operador de e comercial, porque eu estou sinalizando um endereço, porque senão não vai dar certo e vai dar erro, vai dar segmentation fault. Então coloque o e comercial. E agora que a gente finalmente entendeu como funcionam os ponteiros, para que eles servem, como mais ou menos funciona a declaração de ponteiros e como eles apontam para certas variáveis, e calma que no final desse vídeo vai ter uma série de exemplos utilizando ponteiros e não utilizando ponteiros, vamos falar um pouco de alocação de memória. Quando falamos de alocação de memória, estamos falando da pura nata do que é um ponteiro, basicamente, de como se utiliza ele. É a maneira máxima de se utilizar ponteiro, uma das maneiras máximas de se utilizar ponteiro, que é alocando espaço das memórias. Então, quando você chega naquele seu colega e pede um pedaço do sanduíche dele, por exemplo, é quando você pede um pedaço da memória do computador através de ponteiros, a alocação de memória, que está presente na stdlib.h, que é uma das bibliotecas padrões do C que você deve incluir para poder utilizar isso. Então, para poder fazer um contraponto de imaginação, vamos imaginar, para fazer uma alocação de memória dinâmica, imagina que você está fazendo um programa para cadastro de alunos. Você não sabe quantos alunos vão haver naquela escola. Podem ser 10, pode ser 100, pode ser 10 mil. Você não sabe. Você pode tentar alocar um array na marra de 10 mil alunos,
Mas se só tiverem 100, você vai estar literalmente desperdiçando outros vários pedaços de memória, porque você quis alocar logo o maior possível. E outra maneira de se pensar, né, se tivesse 10.001 alunos, o programa iria quebrar, iria dar segmentation fault. E é nesse momento de indecisão que utilizamos a alocação de memória. E é nesse momento em que vamos dizer para o computador, eu preciso de um número X de gavetas, um número indefinido, um número de gavetas que o computador vai trazer para mim e eu vou falar, eu preciso delas agora, nesse momento, e me traga elas para eu poder alocar aqui na minha memória, para eu colocar essas tais variáveis. O computador vai levar para as gavetas, novamente, essas 5 gavetas, essas X gavetas que podem 10.000, 10.001, não sei quantas são. Então, quando falo, Então, quando a gente está falando primeiramente de alocação de memória, o primeiro feitiço que a gente utiliza ali é justamente o malloc, que ele é basicamente uma petição de bloco de memória para o computador. É quando eu estou pedindo bloco de memória para o computador de uma maneira rápida, eu vou utilizar o malloc. Então, quando você usa o malloc, memory allocation, tanto faz como você quiser chamar, você vai dizer quantos bytes de memória você quer, e é nesse momento que é importante saber quantas bytes cada variável vai ter. Ele vai lá, vai encontrar um bloco de memória desse tamanho dentro da memória, ele vai encontrar um bloco contínuo de tamanho sem precisar quebrar ele para tornar de maneira mais otimizada, e ele vai te devolver o endereço do começo desse bloco. Então é como se o malloc estivesse encontrando um array livre de X posições que você precisa dentro do bloco de memória, e ele vai me devolver esse array com o endereço da primeira posição desse bloco, o que é bem curioso. Porque quando a gente está tratando de arrays, realmente a gente está acessando a primeira posição de um array, e quando estamos declarando um ponteiro alocado, a gente está acessando a primeira posição de um array também. Só que um é alocado em memória, o outro é estático. Eu estou alocando o array em memória quando eu aloco ele em colchetes, só que de maneira fixa, estática. Eu estou alocando um bloco de memória ali que não pode ser alterado, não vai ser buscado, e ele não vai ser dinâmico. Ele vai ser simplesmente um bloco de memória fixo. Então, lembrando que quando eu falo de bloco de memória, eu tô falando de um espaço grande da memória que a minha alocação dinâmica procurou para mim, e são vários endereços seguidos um do outro, são vários endereços em sequência desse bloco. Então é literalmente um bloco de vários endereços, um atrás do outro, cada endereço contém uma certa quantia de bytes que eu defini na alocação dinâmica, e a partir disso eu vou encontrar os meus próximos pontos. Quando eu incremento ou decremento um ponteiro, é assim que eu vou encontrar os próximos endereços, e é assim que eu percorro um array alocado dinamicamente, mas eu posso percorrer ele como um array normal. Então, dado um certo exemplo, você quer um espaço para 5 números inteiros. Então você varia algo como o exemplo que está aí na tela. O exemplo que está aí na tela, eu estou dizendo que eu quero um array dinâmico, um ponteiro. Ele vai converter o retorno para um int ponteiro, e ele vai ser um malloc que vai multiplicar 5 vezes sizeOfInt. Então o que isso significa? O retorno de malloc, ele é um void, ele é um ponteiro para void, então ele não tem muito exatamente um tipo especificado, e eu tenho que converter esse tipo. O próprio compilador faz isso, mas é bom especificar usando o int ponteiro ali, que é a conversão do tipo. E eu vou chamar o malloc 5 vezes, né, 5, que vai ser o tamanho de bloco de memória que eu quero, multiplicando por sizeOfInt. O que significa a multiplicação de sizeOfInt? A função sizeOf, ela basicamente retorna para mim o tamanho de uma variável. Então esse é o momento de importância de saber o tamanho das variáveis, porque às vezes você não tem um sizeOf disponível, ou também você não quer a chamada de uma função para deixar o programa mais rápido, você especifica ali direto o tipo da memória, o tipo da variável. Então ali eu tô fazendo ali, ó, int malloc 5 vezes sizeOfInt, então eu estou alocando 5 posições de 4 bytes na memória. Então vai ser um array de 5 de int. Então isso pede memória de 5 inteiros no array de ponteiro, no ponteiro ali, o array dinâmico. Então basicamente é assim que se usa o malloc. E agora, o calloc, ele é o irmão mais velho do malloc, mais novo, um primo, não sei, talvez aquele primo que tenha dado um pouquinho mais certo. Mas o calloc, ou Continuous Allocation, ele vai fazer basicamente a mesma coisa que o malloc. Ele vai pedir um certo espaço, um bloco de alocação dentro da minha memória. A diferença é que ele vai inicializar isso para mim. Eu não vou precisar perseguir todo o array para eu poder incrementar, para eu poder inicializar. O calloc vai fazer isso para mim, para eu não ter lixo dentro do meu ponteiro, dentro do meu array, para eu não ter que percorrer ele mais de uma vez. Ele vai fazer isso para mim e ele vai já deixar tudo inicializado.
com zeros. Provavelmente ele vai inicializar tudo com zero, sendo boolean, sendo int, sendo float, sendo char, ele vai inicializar com um caractere de zero, ou às vezes null, depende. Mas ele sempre vai inicializar com uma coisa e essa é a única diferença entre ele e o malloc. Ele é um pouco mais lento que o malloc, né, por ele ter esse trabalho extra de poder zerar, mas essa garantia às vezes vale a pena para você, quando você precisa de um array realmente já inicializado para poder fazer outras coisas. A sintaxe ela é um pouco diferente. Você vai dizer a quantidade de elementos e o tamanho de cada elemento, não o total de bytes direto, como o exemplo que tá rolando aí na tela. Então agora, e se entrou mais 5 alunos na escola? Eu criei um array dinâmico de 5 posições através da alocação de ponteiro, alocação dinâmica usando o malloc. Mas agora entrou mais 5 crianças na escola. O que eu vou fazer? Eu vou ter que deletar o meu array e criar um novo de 10 posições? Nem a pau. Vamos usar o realloc, que é a reallocation. O realloc, o que ele vai basicamente fazer? Se o bloco de memória que você está alocado no momento possui mais posições para poder serem alocadas na memória, ele vai realocar mais espaços ou menos, dependendo do que você quer, para aumentar o seu array dinâmico ou diminuir ele. Caso não tenha espaço naquele bloco de memória, o realloc vai procurar um bloco de memória que esteja disponível no seu computador, na sua memória RAM, para que você consiga aumentar o seu array, e ele vai copiar todos os dados para lá, de uma maneira muito mais rápida que você faria se você só simplesmente recriasse um array novo e copiasse tudo para lá. Que seria um for a mais, seria um copy de dados muito maior, seria uma lógica muito maior do que usar apenas o realloc, que ele iria mover os dados para aquele novo bloco de memória. Então, uma maneira correta de se pensar em cima do que seria o realloc, seria como se eu estivesse pegando as gavetas, essa minha biblioteca, desse meu almoxerifado com várias gavetas que são a minha memória, e movendo para um lugar com mais espaço, porque vão vir mais livros, mais itens para aquele lugar, e eu preciso de mais espaço, mas só que eu preciso daquela gaveta, e especificamente aquela gaveta eu preciso. Então é como se eu estivesse pegando a gaveta e levando ela para um lugar novo com mais espaço e vai caber coisas novas. Então basicamente, a sintaxe do realloc, ela é bem semelhante à do malloc, a do calloc na verdade, não a do malloc, que vou basicamente declarar que o meu ponteiro, ele vai receber um realloc, vou passar o meu ponteiro como parâmetro, né, obviamente, e eu vou dizer quanto eu quero a mais de memória para o meu ponteiro. Então eu vou dizer ali que eu quero 5 vezes size of int. Então eu vou alocar mais 5 de espaço na minha memória, fora o que eu já tenho na minha memória, e ele vai me retornar isso com um ponteiro novo realocado dinamicamente. Agora que nesse momento chegamos no ponto mais especial da alocação dinâmica de memória, que é a liberação de memória. É o momento que a gente tem que mais prestar atenção, porque é nesse momento que o seu programa quebra, que o seu programa crasha, que o seu computador fecha, ou porque até que o seu computador pode até travar na metade de um programa, que é o free. Essa é a regra de ouro, é a cereja do bolo, é o sino dourado de Charlie Brown Jr., é o maior deleite dentro de C. O que temos que fazer com o free. A partir do momento que você pediu uma certa sequência de gavetas emprestadas para o seu almoxerifado, seu computador separar essas gavetas para você alocar, é sua obrigação devolver essas gavetas para o seu computador. O sistema operacional ele precisa dessas gavetas, você não pode ficar eternamente com elas, senão uma hora o sistema operacional fica sem gavetas, ele vai precisar de gaveta para poder alocar mais memória, para poder gerenciar as próximas variáveis que você vai criar no seu programa, ou até mesmo para poder gerir o próprio sistema operacional que você está rodando o programa. Então, nessas horas, quando você vai fazer um malloc, o calloc, o realloc, essa memória vai ser sua para usar, mas ela também é a sua obrigação devolver. Você tem que usar free e retornar o ponteiro, você vai passar como parâmetro free e o nome do ponteiro, para você liberar a memória do ponteiro. E essa memória vai voltar, as gavetas vão voltar para o lugar do computador, os seus devidos lugares, e assim o computador vai voltar a gerenciar elas. Caso você não faça, pode ser que não aconteça nada. Pode ser que a memória não vai acontecer nada, porque talvez o seu programa não seja tão pesado o suficiente. Você deve fazer isso, deixar de usar o free? Nunca, senão a memória vai ficar presa. E quando a memória fica presa, vai ocorrer o famoso vazamento de memória, ou memory leak, que é o que você normalmente vai ver em vídeos ou em livros assim, que são os memory leaks. Memory leaks, ou vazamento de memória, é quando você tem muita memória alocada e ela vai alocando infinitamente ali, e uma hora o PC crasha. O PC trava, o compilador trava, o PC fecha, pode desligar,
Não temos certeza do que pode acontecer, é meio imprevisível, mas algo ruim vai acontecer. É como se você pegasse um monte dessas gavetas e nunca devolvessem, até a biblioteca ficar sem gaveta. Então, depois de usar o malloc, o calloc, o realloc, você tem que devolver, você tem que fazer um free correspondente e passar o ponteiro para liberar aquele bloco de memória. Então, depois disso, a memória vai ser livre e você vai poder utilizar ela de novo para outros momentos ali da memória e tal. Então, é sempre uma boa prática liberar a memória. Mesmo que o programa não seja pesado, faça isso, que talvez o programa pode travar. É imprevisível o que pode acontecer. Então agora, você se pergunta para que caralhos você usa ponteiro. Você entendeu o ponteiro, você finalmente entendeu o ponteiro, se Deus quiser. Mas você ainda não sabe por que caralho eu vou usar isso e por que eu não uso uma variável normal? Por que eu tenho que usar ponteiro? E é nesse momento que você vai descobrir para que se usa ponteiro e por que ele é tão útil dentro da programação. Por que tem linguagens que são totalmente baseadas somente em ponteiro. Digamos que você tem uma função chamada soma, que recebe parâmetros int A e int B e vai retornar A mais B. Você tá tendo o seu programa lá e você vai chamar a função soma, vai passar A, que vale 5, B, que vale 5, ela vai retornar 10. Somou A mais B. O que acontece? Dado que uma variável inteira tem 4 bytes de memória, você está alocando uma variável A de 4 bytes, uma variável B de 4 bytes, ou seja, 8 bytes no total de alocação. Tem 8 bytes ali sendo passados para a função soma. Então, quando você chegar na função soma, vai ter lá A e B como parâmetros. O que vai acontecer? Essa memória vai ser clonada, você vai clonar as variáveis em um novo ponto da memória por conta da função soma, que ela vai somar os dois números passados como parâmetro e retornar eles, ou seja, você clonou duas variáveis inteiras, você acabou de clonar mais 8 bytes. Então, em tempo de execução do seu código, é como se estivessem sendo executados, estão sendo executados 16 bytes de memória. Os bytes vão ser realocados ali, vão ser extintos depois do fim da função? Sim, mas são 16 bytes sendo alocados. Isso é o que a gente chama de passamento de parâmetros por valor. A gente está passando os valores ali para a função, ela clona a variável, faz as operações e retorna os valores. É errado fazer isso? De todo, não é errado fazer isso, o passamento por valor. Vai depender do que você precisa. Mas dependendo das situações, você faz o passamento de valor, mas você não entende que aquilo está consumindo muita memória e poderia estar consumindo menos. Quando na função soma, eu substituo os parâmetros int A e int B por dois ponteiros e na hora da chamada da função eu passo dois endereços de memória, o que eu estou fazendo é basicamente passando memória para a função soma. Eu estou passando memória, eu estou passando o endereço de duas variáveis. Então é como se o computador, quando chegasse na função soma, ao invés dele clonar essas variáveis, ele vai receber os endereços e falar, opa, esses endereços existem aqui. Ele vai lá, achar as variáveis às quais pertencem esses endereços, pegar os valores, somar e retornar eles para mim. Então, entende que fazendo isso, eu estou economizando memória, eu estou fazendo basicamente uma economia. Eu não estou clonando variáveis, eu não estou usando 16 bytes. Os mesmos 8 bytes que vieram da minha main estão indo para a função soma. São 8 bytes, são as mesmas variáveis. Isso é o que a gente chama de passamento por referência. A gente está passando a referência de valores dentro da função soma, que é uma coisa muito útil, porque a gente está economizando memória. Parece ser uma coisa muito pequena, como eu estivesse utilizando poucos bytes, sim, porque são poucos bytes, 16 bytes, uma foto tem muito mais byte do que isso. Só que se você pensar em coisas grandes, como um array de várias posições, ou uma própria foto, um arquivo que você estiver passando como parâmetro, até mesmo um struct de vários parâmetros, você percebe que a quantidade de bytes vai ficando muito grande. E se você clonar isso dentro de uma função, pode acabar dando problema, você pode acabar consumindo muito mais bytes do que você queria, e o computador pode acabar ficando mais lento, dependendo da arquitetura do computador que você vai executar esse programa. Não é uma boa prática você passar dessa maneira de clonando a memória. Então é melhor que você faça o passamento por referência. Novamente, vai depender da sua intenção e do que você quer fazer. Porque, por exemplo, se eu passar por referência uma variável e atribuir a essa variável um novo valor, a variável que está lá na main vai modificar esse valor, porque eu estou modificando o valor do endereço dela. Ela vai ter o valor modificado também. Então, dependendo do que for, talvez não seja a melhor das opções passagem por referência. Mas às vezes, quando você só quer os valores das variáveis para poder fazer alguma operação ali, talvez é sim uma boa opção fazer a passagem por referência, e essa é uma das utilidades do ponteiro. Outras utilidades do ponteiro que nós temos ali, além da alocação de memória, além da falta de clonar memória e somente passar a referência de endereço, nós temos também a criação de estruturas de dados um pouco mais sofisticadas, por assim dizer. Então nós podemos também criar listas, pilhas, flexíveis, estruturas de dados que são mais complexas e elas estão presentes no C++ ou no Java, por exemplo. É um ótimo exercício implementar elas, aliás.
árvores, árvores binárias, árvores B são implementadas em arquivos, mas a gente tem que usar ponteiros para poder fazer esses apontamentos de memória dentro do arquivo, ou até também a gente pode implementar grafos através de ponteiros, que na verdade é uma ótima prática utilizando ou listas de adjacência ou a lista de vértices e arestas. Então a gente pode utilizar tanto um quanto o outro utilizando ponteiros em C. E no C++ fica meio inibido, ali fica um pouco mais abstraído, porque ali a gente pode usar o vector list, que ali são ponteiros, mas eles estão meio que já escondidos, então a gente não tem que usar tanto eles quanto a gente gostaria de usar C, por exemplo. Então essas são uma das utilidades do ponteiro dentro da memória. Então aqui agora vai uma listinha de quando usar ponteiros e quando não usar ponteiros, quando é uma boa situação e quando é uma má situação. Vamos começar quando usar. Quando você precisa de uma função que altere o valor de uma variável que veio de fora, que é a passagem por referência. Quando você está trabalhando com grandes estruturas de dados e quer evitar cópias desnecessárias na memória. Quando você precisa alocar uma memória dinamicamente, ou seja, em tempo de execução. Ou ao lidar com arrays de forma avançada, que no caso é a alocação dinâmica, e para implementar estruturas de dados mais sofisticadas. E quando eu devo pensar duas vezes antes de utilizar ponteiros? Quando eu estou utilizando tipos de dados muito simples, muito arcaico, como int, char, float, é um bom exercício trabalhar com eles? É um bom exercício. Só que na prática, fica meio irrelevante ali se eu estiver utilizando um tipo simples, desde que não seja uma alocação dinâmica muito grande de int. Se eu estiver usando uma variável única int ali, fica meio irrelevante para o computador entre usar ponteiro ou não usar ponteiro. Às vezes é uma boa prática para você poder praticar, para você poder aprender, para você poder errar com tipo simples. Porque se você erra com tipo simples, você aprende, e quando você for lidar com tipos mais complexos, você não vai quebrar o computador. Quando você não precisa alterar o valor original da variável, você quer fazer uma passagem por valor, se a complexidade do seu código aumentar demais, os ponteiros eles podem ser uma faca de dois gumes. Então eles são poderosos, mas também eles são uma fonte de muito bug, porque quando você está manipulando a memória é muito sensível. Então você pode acabar manipulando a memória de uma maneira com a qual você não quer e criando um epicentro de bugs ali dentro do seu código que você genuinamente não vai saber de onde vem, a não ser que você saia debugando com printf, que é a melhor maneira de debugar um código. Mas essa é uma das maneiras. É uma das maneiras que você deveria evitar utilizar ponteiro caso você acabe perdendo um free. Ali pode acontecer, então pode acontecer que a memória vaze e é um epicentro de bugs. Então se o código for muito simples, a maneira de se utilizar ponteiro deve ser repensada. Não se deve utilizar para coisas muito simples, que você pode acabar causando, utilizando uma bazuca para ir lutar contra uma formiga. Você não precisa disso. E quando existem alternativas mais seguras em alto nível da linguagem, como por exemplo o C++, porque, por exemplo, em C++ a gente tem as referências, a gente tem os smart pointers, a gente tem estruturas de dados prontas para a gente poder utilizar sem precisar de utilizar o ponteiro diretamente. Então é uma maneira um pouco mais segura de se utilizar os ponteiros sem necessariamente manipular eles diretamente. Então quando a gente tem essas opções, é melhor utilizar do que se arriscar a usar os ponteiros para acabar explodindo o seu PC. Agora o tópico 5, o tópico final sobre essa aula mais teórica. Então são alguns adendos importantes sobre os ponteiros. O primeiro adendo é os null pointers, os ponteiros nulos. Um ponteiro é uma boa prática você inicializar ele com alguma coisa quando você está declarando, mas tô declarando aqui por escopo, por header, não vou utilizar ele agora. O que eu faço? Inicializa seu ponteiro como null em C ou null PTR em C++, porque daí você vai estar dando uma inicialização, pelo menos pro ponteiro, para ele não ficar acumulando lixo ou memória desnecessária. Os ponteiros dangling são os ponteiros pendurados, que isso acontece quando um ponteiro ainda aponta para uma área da memória que já foi liberada e não é mais válida. É como ter um mapa do tesouro onde o tesouro já foi pegado, sabe? Então meio que fica irrelevante se ele está ali ou não tá. Então nessa hora que o free é necessário. O vazamento de memória, ou memory leaks, como a gente já comentou anteriormente, que é realmente a ausência do free, que a memória vai alocando infinitamente e o PC explode uma hora. E outro adendo interessante sobre os ponteiros é a aritmética de ponteiros.
a aritmética de ponteiros é uma coisa que rende uma única aula, então pode ser um tópico para um próximo vídeo, mas em resumo, a aritmética de ponteiros, ela diz que ponteiros eles podem ser somados ou subtraídos de números inteiros. Quando você faz o PTR, o ponteiro mais 1, você não tá avançando 1 byte do ponteiro, você na verdade está avançando um número de bytes que é o tipo dele. Então se você for um ponteiro do tipo inteiro, você faz ponteiro mais 1, você tá avançando 4 bytes na memória. E isso é muito útil quando você tá manipulando arrays, porque ponteiro mais 1 significa que você tá avançando uma posição do array, você tá avançando uma posição de memória. Então é uma coisa muito útil quando estamos tratando de manipulações de arrays. E agora eu gostaria de propor um exercício aqui dentro do vídeo, né, caso você queira fazer, caso você tenha entendido, que é um exercício sobre a passagem de valores por referência. A ideia é você criar uma função int-main, uma outra função, pode ser void, ela não precisa de ter um retorno, chamada troca de valores. Você vai receber no escopo dessa função dois ponteiros, A e B, e na main você vai passar esses dois valores. Digamos que você tenha dois números, 20 e 30. Na variável A você tem 20, na variável B você tem 30. O seu objetivo nessa função é passar esses dois valores por parâmetro, e na função troca de valores você vai inverter. Então é como se a variável B vai valer 20 a partir de agora e a variável A vai valer 30. Então você vai trocar os valores dessa função. É um exercício bem simples, você vai usar a passagem de parâmetros por referência. Então pause o vídeo, aguarde um pouco, tenta aí, quebra a cabeça, e no final desse vídeo eu vou colocar a resolução dele pra você. Então, eu acho que é isso, eu acho que é somente isso que temos para falar de ponteiros no momento. Caso você tenha mais dúvidas, pode colocar nos comentários, eu vou tentar responder. E se você gostou do vídeo, pode sinalizar para mim, dando um like, talvez, compartilhando ele. É sempre importante as pessoas entenderem ponteiros, acho que principalmente na faculdade é um momento que a gente vê muito disso, mas infelizmente a gente não tem muito suporte sobre ponteiros, porque para muitos parece ser uma coisa muito óbvia, mas para outros não é tanto assim. Então, se você gostou, fala aí comigo. Se você também teve dúvidas, reassista o vídeo, pode falar comigo também aí, que eu vou tentar auxiliar. Eu vou deixar um repositório do GitHub aí nos comentários, talvez, no comentário fixado ou na descrição, falando um pouco mais, né, algumas resoluções utilizando ponteiro, alguns comentários, alguns tópicos e alguns slides, talvez, que eu vou fazer com ponteiros. Ou talvez não tenho certeza ainda como é que vai ser no futuro. Mas então é isso. Se você gostou, fala aí comigo. Também, se você não gostou, fala que ficou uma merda, né? Pode ser também. É uma ideia inicial que eu tive aqui para poder passar o tempo. Então é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Falou!